olha aí. Nosso garoto chutando a bola e o matemático fazendo as contas. Vamos fazer o máximo aqui nesse caso, o vértice, né? A situação é justamente essa. O menino, né, se você fosse ter um textinho para isso, o menino chuta uma bola, né, de futebol e a bola segue uma parábola e tal, isso aqui da função pá. O matemático observa a trajetória da bola e observa a altura em relação ao tempo e determina que a função é essa, né? Aí ele faria perguntas, né? Em quanto tempo a bola chega à altura máxima? Olha a pergunta. Em quanto tempo a bola chega à altura máxima? Beleza? E depois ele pergunta isso, e depois ele pergunta qual a altura máxima? São duas perguntas, né? Em quanto tempo a bola chega na altura máxima e qual é a altura máxima? Beleza? E aí o que a gente está estudando é justamente isso. A gente está estudando x do vértice e y do vértice, né? Quando a gente estuda, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, o máximo e o máximo. Beleza? Olhando isso como uma parábola, aí se você for pensar como um gráfico, né? Ela tem uma coordenada xv e uma coordenada yv. Ela tem uma coordenada xv e uma yv, né? Se você for pensar direitinho, né? Que é justamente o que a função diz, ó. Altura e tempo. Mas altura e tempo seria quem? Seria x ou y? Lembra que eu falei que por ter mudado h e t, eu dei significado ao f de x ou x? O t está no lugar de quem? O t ficou no lugar do x. E o h de t ficou no lugar do f de x. E lá no começo eu disse f de x e y são a mesma coisa. Então, quando eu pergunto xv, eu estou perguntando tempo. Quando eu pergunto yv, eu estou perguntando altura. Outra forma de você enxergar isso com mais tranquilidade. X ou y, qual dos dois parece altura? Qual dos dois parece altura? O que está na horizontal ou o que está na vertical? Né? O na vertical, a altura é vertical. Então, beleza, y do vértice é altura. Então, a pergunta, quando eu pergunto em quanto tempo a bola chega à altura máxima, eu estou perguntando x do vértice. Quando eu pergunto qual é a altura máxima, eu pergunto o y. Beleza? Isso é muito importante, muito importante. Porque se tem esse assunto, quando ele é perguntado sobre vértice, ele é perguntado exatamente assim. Aí, claro, ele pode criar jeitos diferentes de perguntar, colocar uma tabela, como ele já colocou uma vez e tal. Mas é basicamente isso. A pergunta, ó. Qual dos dois eu perguntei qual é o máximo? Ó, aqui, ó. Qual a altura máxima? Eu perguntei o máximo mesmo. Isso é o y. Toda vez que eu pergunto diretamente o máximo, eu pergunto o y. Quando eu pergunto, olha, para chegar no máximo, vai passar quanto tempo? Ou qualquer outra coisa. A pergunta, quando ela é indireta, quando ela é assim, para chegar no máximo, eu preciso de quanto? Pronto, aí eu estou perguntando o x. E o y é, qual é o máximo? Beleza? Vamos calcular? Chega de conversa, vamos lá. Na primeira, né? xv é menos b sobre 2 vezes a, né? Vamos lá. Menos 8 sobre 2 vezes menos 2, não é isso? Vai ficar menos 8 dividido por menos 4, xv é 2, né? Como aqui estamos falando de tempo, estamos falando de 2 segundos, né? Ou seja, em 2 segundos a bola chega no máximo. Ok? E o y do vértice? Menos delta sobre 4 vezes a. Aí eu vou colocar, ó, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta, b ao quadrado é 8 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2. E quem é c? Não tem c, né? Então eu coloco 0. Beleza? Aí, ó, 8 ao quadrado, 64. 4 menos com menos mais. Beleza, ótimo.
4 vezes 2, 8. Ótimo. Mas multiplicou por 0. Então, 0. Aqui, menos 0. Então, o próprio delta é 64. Aí eu vou colocar aqui, ó, menos 64 dividido por 4 vezes menos 2. Né? Vai ficar menos 64 dividido por menos 8. O y do vértice é 64 por 8, 8. Né? Menos com menos, mais. Então, seriam 8 metros. Então, olha o que a gente tem. A bola demora 2 segundos para chegar na altura máxima de 8 metros. Viu aí a utilidade disso? Viu aí a situação que foi perguntada? Vamos fazer para a segunda? Ó, lembra que eu falei? É o mesmo caso, eu só mudei a altura do observador, né? E por causa que ele estava 3 metros acima, a altura da bola, a referência dele, ela está 3 metros abaixo, né? Por isso que ele colocou menos 3. É isso? Vamos colocar? Aí, ó, vai ser quem? Vai ser, ele já fiz logo pro delta, né? X do vértice menos B sobre 2 vezes A, né? Quem é B? Menos 8 sobre 2 vezes menos 2. Menos 8 dividido por menos 4. X do vértice é 2. Deu a mesma resposta, né? Lembra que eu falei? É a mesma situação, o menino chutou com a mesma força. Então a bola chegou na altura máxima em 2 segundos também, do mesmo jeito. Né? Só que o y do vértice vai ser quem? Menos delta sobre 4 vezes A. Aí vamos calcular delta aqui embaixo? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B é 8 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 3, não é isso? Não foi isso? Aí, ó, isso aqui vai dar quem? Vou colocar aqui embaixo, está muito apertado. 64, jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, delta é 40. Já mudou, eita, vai ter resposta diferente, Diego. Você disse que era a mesma situação. É. Vai ser menos 40 dividido por 4 vezes menos 2. Menos 40 dividido por menos 8. O y do vértice foi menos com menos mais, e 40 por 8, 5. 5 metros. Diego, você me enganou. Aqui deu 5 metros. E aí? Tudo foi uma enganação? Lembre-se que é referência. 5 metros é em relação a quem? Em relação a ele. Ele é a referência. Esse menos 3 foi justamente a referência dele. Então, ele está a 3 metros de altura, mas a bola chegou ao máximo a 5 metros de altura dele. Então, em relação ao solo, continua sendo 8. 5 com 3, 8. Veja que ele estava em relação ao solo no começo, por isso que o cálculo dele deu 8. Aqui, quando ele fez o cálculo, para ele foi 5, lógico que para ele ia dar 5, porque ele está 3 metros acima do solo. Percebeu? O que esses coeficientes mudam? Veja, que eu mudei o valor de C, mas o resultado do tempo que a bola leva para chegar ao máximo não foi interferido nesse caso. Por quê? Porque o C ele interfere diretamente na altura da parábola. Quem interfere na força da parábola é esse camarada aqui. Ele que interfere na força. Se eu tivesse mudado o parâmetro A, aí sim, ela podia ter ido mais alto ou mais baixo. É ele que determina, ó, o A que está embaixo, ó, o A é que está embaixo. Ele que determina, beleza? Fique muito esperto com isso, tranquilo? Eu vou colocar mais um exemplo, tá? Vamos lá.